Depois de 2 anos morando na Austrália e 2 meses fazendo um mochilão pela Ásia, eu voltei para o Brasil para replanejar minha rota e me deparei com um cenário internacional muito instável, meio até polêmico, muitas incertezas internas e muitas dúvidas que eu não estava esperando. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer no agora, hoje, enquanto a viagem dos sonhos não chega ou quando a gente tem um objetivo que parece muito longe, tão longe que a gente chega a desanimar às vezes. Oi, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. Então, como eu comentei, eu voltei para o Brasil para recarregar as minhas energias, basicamente, descansar, entender o que eu quero para minha vida a partir de agora. E eu acho que eu até já comentei aqui no canal que eu já estou no Brasil há mais tempo do que eu esperava. Eu passei de um determinado ponto em que eu já não conto mais quantos meses eu tô aqui, porque a minha ideia era ficar de 3 a 6 meses, já se passaram 6 meses. E eu tive que replanejar muitas coisas e aprender muitas outras coisas também. Eu tô num processo bem interno, bem pessoal, assim, de analisar, como eu comentei, o que eu realmente quero pra mim. E aí eu achei que poderia ser interessante trazer esse vídeo aqui pro canal, justamente porque a gente tá passando por toda essa questão, o cenário internacional tá muito diferente de quando eu decidi fazer o intercâmbio na Austrália, por exemplo. Então, em 2021, quando eu tava me planejando, 2022, quando eu coloquei em prática essa ideia, tava tudo muito diferente. E hoje eu vejo, assim, muitos países que antes tinham muitos incentivos para imigração, as portas estavam muito abertas. Hoje, ou eles estão fechando, ou eles estão limitando muito o acesso, ou eles estão filtrando muito mais. Então, como eu comentei, o cenário internacional está muito diferente. Eu achei que poderia ser interessante a gente trocar uma ideia sobre como é que cada um de nós está lidando com isso, com essa incerteza da vida, que não engloba só a questão das viagens, mas sim a vida como um todo. É uma coisa que até que eu tava comentando no meu Instagram esses dias, sobre como a inteligência artificial tá até moldando ou mudando o nosso comportamento. Isso, querendo ou não, acaba me influenciando. Eu trabalho com marketing, então toda essa incerteza já do mercado internacional, juntamente com a incerteza da minha carreira, com essa coisa de tá, beleza, mas pra onde é que eu tô indo? Tem me afetado, assim, internamente, pessoalmente falando. No geral, assim, eu faço terapia, né? Então, assim, um dia de cada vez. Mas eu estou aprendendo muito também a tentar valorizar o presente. Eu percebi que eu tô sempre pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu vou fazer depois. Antes de eu ir pra Austrália, aqui, eu já tava pensando como é que seria quando eu chegasse lá. Quando eu cheguei lá, eu já tava pensando o que eu ia fazer depois na renovação do meu visto. Quando eu decidi fazer mochilão na Austrália, eu já tava pensando no mochilão. No mochilão, eu já tava pensando em voltar pra casa. Então, eu aprendi a valorizar os momentos aqui e, pessoalmente falando, eu tô aproveitando tudo que eu senti falta tudo que eu senti muita saudade quando eu tava morando na Austrália. Então, eu tô aproveitando muito isso. Mas o que eu queria trazer, assim, é mais uma reflexão, assim, eu não vou trazer respostas nesse vídeo. Como eu comentei, é mais pra gente trocar uma ideia, então eu adoraria que vocês comentassem nesse vídeo também o que vocês estão passando, como é que vocês estão lidando com tudo isso, se vocês já escolheram pra onde é que vocês vão, onde é que vocês vão fazer intercâmbio. Eu sei que muita gente aqui do canal que acompanha quer ir pra Austrália, então eu adoraria saber como é que vocês estão lidando com isso. Mas eu também vou trazer aqui, como sempre tento trazer em cada vídeo aqui que eu faço do canal, eu sempre tento trazer não dicas, mas às vezes coisas que eu penso que podem ajudar. Então eu sempre preparo alguma coisa assim que eu acredito que possa ser relevante. Então o que eu tenho feito na minha rotina, além de estar aproveitando o máximo que eu posso assim do momento presente e tal, é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer também, então pra mim não é muito fácil fazer isso. Mas o que eu tenho tentado fazer é ter mais de um plano. Então eu organizo a minha vida toda basicamente com o Notion.
que é um aplicativo de organização, né, que me ajuda muito a ter uma visão, assim, de planejamento mesmo e me serve como um banco de dados. Então, tudo que eu tenho de ideia eu jogo lá e depois eu vou lá e realmente tento colocar em prática, eu vejo se a ideia faz sentido ou não. Mas, voltando à questão de ter mais de um plano, eu atualmente tenho algumas ideias. Então, assim, um plano A, um plano B, um plano C, justamente por causa dessa incerteza. Então, eu meio que tenho um grande objetivo e aí eu tenho pequenas coisas que, beleza, se não der pra fazer isso daqui primeiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu sempre não, algumas vezes eu já comentei aqui no canal como eu acredito que é importante a gente ter um planejamento, e eu sinto que isso faz muita diferença pra mim, na minha rotina, assim, eu ter um objetivo, eu ter uma visão, pelo menos, clara do que eu quero fazer, de onde que eu quero chegar. Eu até cheguei a gravar esse vídeo aqui, na verdade, um outro dia, e aí durante a gravação, durante a edição, eu percebi que não era bem. Eu meio que fui mudando ali o que eu queria passar aqui, então eu tô regravando esse vídeo, mas eu acredito que é importante ter essa coisa assim de, eu tenho metas e tenho objetivos, ao mesmo tempo que eu tento aproveitar também o que tá acontecendo, ou, igual eu falei, o momento presente, sabe? Mas eu, particularmente, adoro planejar coisas, eu adoro fazer roteiro de viagem, por exemplo, ou se eu tenho uma ideia de algo que eu quero fazer, eu adoro ir lá e estruturar como é que eu vou fazer isso. É uma coisa que particularmente eu gosto e eu acho importante trazer isso, assim, para diferentes tipos de projeto, digamos, seja uma viagem, seja um curso que eu quero fazer, seja qualquer coisa, basicamente. E outro ponto muito relevante também, que eu acredito, assim, que eu tenho pensado muito, é em relação a não só ao falar inglês, ao ter essa capacidade, assim, porque, assim, o inglês, pra mim, ele abriu muitas portas. Uma vez que eu fui pra Austrália com inglês intermediário, e lá, assim, eu desenvolvi muito idioma, eu tava trabalhando em restaurante, então eu tinha muito contato com o público. E isso me ajudou muito a me desenrolar. Então, assim, aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Então, me abriu muitas portas o fato de falar inglês, mas não só isso. Mas hoje eu vejo, assim, eu até comentei no começo do vídeo essa questão das ferramentas que a gente tem hoje em dia. E muitas vezes eu vejo as pessoas, assim, não sabendo, às vezes, como usar, ou abrindo um pouco a mão de realmente ter um pensamento um pouco mais crítico, ou entender as coisas com um pouquinho mais de profundidade, assim, e um pouco atrás de, beleza, então eu quero entender como é que isso funciona, eu quero aprender coisas, eu quero fazer o negócio desenrolar, sabe? E eu acho que o inglês tá muito ligado com isso, até, assim, quem me acompanha no Instagram deve ter visto que eu tô trabalhando com aulas de inglês agora, inclusive, eu dou aula de inglês particular, né? E é algo que eu tento trazer, assim, o inglês como uma ferramenta justamente para fazer as pessoas pensarem um pouquinho, irem estimulando essa parte, assim, de sempre buscarem conhecimento, que eu acho que é algo que é muito benéfico, assim, sabe? Tipo assim, eu posso estar com um objetivo muito longe, muito, sabe? Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer aquela viagem maravilhosa que eu espero fazer. Mas o fato de eu estar aprendendo coisas hoje pode me ajudar a, às vezes, chegar mais perto daquela viagem mais rápido, ou fazer aquilo realmente acontecer. Então eu acho que, além de aproveitar o agora, eu acredito que é muito importante a gente estar sempre aprendendo alguma coisa, desenvolvendo o idioma. Eu acho isso muito... Cara, você não vai se arrepender de gastar o seu tempo com isso, sabe? É algo que eu tenho tentado fazer muito. Dar as aulas de inglês tem sido uma experiência muito legal pra mim, é algo que eu nunca me imaginei fazendo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, a gente inventou um grupo de conversação em inglês presencial. E aí eu acabei me descobrindo, assim, que eu adoro essa coisa de ensinar e de fazer as pessoas de estimular mesmo aquela coisa de ver que a pessoa tá evoluindo, sabe? Eu adoro isso.
E outra coisa também, indo nessa linha de aproveitar o presente, o que a gente tem agora, eu me inscrevi num grupo de escrita criativa, que é outra coisa que eu nunca me imaginei fazendo. E, eu até paro pra pensar assim, beleza, ela trabalha com marketing, é uma coisa que, logicamente. Só que eu não estou usando o grupo de escrita criativa como uma ferramenta profissional. Claro que isso impacta nos textos que eu escrevo como profissional de marketing, mas tô tentando levar esse grupo para uma outra vertente, que é algo mais pessoal. Então eu tenho escrito textos sobre as viagens, sobre coisas que eu já experimentei, sobre aventuras que eu já vivi. Então eu tenho um novo projeto em relação a isso, que é algo também que eu nunca imaginei fazer. Então, além de estar matando a saudade, de estar buscando evoluir sempre, eu tô aberta a coisas diferentes, eu tô me redescobrindo agora que eu voltei pra casa. E tem sido uma experiência muito legal, só que ao mesmo tempo, essa coisa de voltar pra casa é muito estranho também, porque a gente volta muito diferente depois de tudo que eu passei e tal. Mas isso daí eu até dava pra fazer um vídeo só falando sobre isso. E aí, outro ponto que eu trouxe pra gente pensar sobre é que essas políticas assim, internacionais de imigração, principalmente, geralmente elas vão mudando com o tempo, né? Porque o mercado é essa coisa muito instável que a gente vê, né? E aí, pra gente não entrar nessa coisa de, meu Deus, meu sonho era ir pra tal lugar, meu sonho era viajar pra tal lugar, e agora tá nessa situação assim de, sabe, tá complicado. Mas é importante da gente lembrar que geralmente eu não sou pessoa assim, eu não estudo sobre isso, né? Mas o que eu vejo é que essa questão tem altos e baixos, então N fatores moldam ele, a economia de um país, por exemplo, ou imigração, essas coisas assim, né? Então acho que é importante a gente lembrar também que são são questões variáveis mesmo, assim, né? É algo importante de se manter na memória, né? Pra gente não entrar nesse limbo de, ai meu Deus, sempre foi meu sonho e agora eu não vou conseguir, e ai meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sei que às vezes a gente entra nesse limbo de não enxergar outras coisas, não enxergar uma saída, mas tô trazendo um monte de coisa aleatória nesse vídeo também, né? Espero que faça sentido pra alguém, que eu vou liberar isso daqui. Eu já gravei um, esse aqui é a regravação, então esse aqui vai ser publicado. Mas como eu trouxe um monte de assunto aleatório aqui, eu até queria abrir esse tópico, que enquanto eu não estou viajando, eu tô pensando em trazer outras coisas pro canal. Claro que a minha ideia é, a partir do momento em que eu fazer a minha mala, continuar falando sobre isso, que eu já tô doida pra fazer uma viagem de novo. Mas enquanto eu não coloco isso em prática, eu pensei em trazer, às vezes, um outro assunto que possa ser desse contexto ou não, talvez. Então eu queria saber a opinião de vocês, quem acompanha o canal aqui, e quem puder comentar aqui embaixo se teria interesse, às vezes, em vídeos sobre inglês, ou algo que eu pensei em fazer, que eu já tinha prometido, na verdade, quando eu estava em Brisbane, era vlogs em inglês. Eu queria muito trazer isso pro canal, pra gente praticar junto o idioma. Então a minha ideia é fazer alguns vlogs em inglês, mas também às vezes trazer uma outra coisa aqui que eu adoro essa questão de educação mesmo. Eu já tive projetos em relação a isso, eu não sei se eu trouxe aqui para esse canal, mas eu já tive um Instagram de estudos que viralizou na época, antes de eu entrar na faculdade, e eu liberava resumos lá, e era muito, muito, muito legal. Então, às vezes, eu vou trazer algumas coisas em relação à educação ou em relação a essa questão de desenvolvimento pessoal mesmo, mas eu queria entender se vocês têm interesse em saber, porque eu sei que a maior parte do público aqui é mais voltado para o intercâmbio na Austrália, mas eu queria trazer esse vídeo aqui mais como uma atualização também, porque fazia um tempo que eu não aparecia aqui. E também, de alguma forma, às vezes fazer com que você aí do outro lado veja que você não está sozinho nessa. Estamos
todos nessa confusão de acontecimentos e todo dia uma coisa nova saindo, ou uma coisa nova acontecendo, alguma política pública que mudou, enfim, eu entro nas redes sociais, o puro suco do caos. Então, eu achei que poderia ser interessante, né? Por isso que estamos aqui. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, apesar de eu ter vindo aqui, ligado a câmera e ter falado um monte de coisa aleatória. Mas, enfim, tô curiosa pra saber se alguém vai comentar alguma coisa aqui. E, bom, não esqueça de se inscrever no canal se você é inscrito, se você não é inscrito, de curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.